Inclusive, a gente vai seguindo aqui, trazendo sempre visões de especialistas. Quero chamar agora o Maurício Galego, que é gestor da Soma Investimentos, aqui na nossa programação. Seja muito bem-vindo, Maurício. Bom dia para você. Bom dia, quase boa tarde, né? 2 minutos. Exato. Eu sou daquelas, viu, Maurício, não sei você, que só muda pra mim depois que eu almoço. Então, enquanto eu não almoçar, não importa se for 1h30, ainda vou sair falando bom dia. Obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Depende do padrão, né? Eu ia dar uma bronca aí, falar que o estagiário estava errando mesmo. Estava conferindo com a minha tela aqui e não estavam essas oscilações nas empresas. Eu falei, gente, o que está acontecendo? E é o mensal mesmo. Mas isso mostra, acho que até com o assunto que a gente pode discorrer aqui, mostra o quão diferencial estão as ações no mercado brasileiro, né? O small cap hoje cai mais de 6 no mês, o Ibovespa está entrando no campo negativo e as empresas de energia elétrica estão subindo super aí no mês, subindo muito bem. Vamos até tratar já desse tema, já que você entrou aqui nesse assunto, quero entender um pouquinho mais, inclusive, da sua visão especificamente sobre essa questão de Copel e olhando aí já para o setor como um todo, Maurício. Então, o que acontece? As empresas de energia elétrica, quando a gente tem a inflação está mantida em alta e a taxa de juros por um pouco mais de tempo, as empresas de utilities, né, com preços administrados, elas tendem a ser um porto seguro, né, elas pagam mais dividendo e tudo mais. Com relação à Copel, depois da operação do governo do Paraná, ela virou uma corporation, né, e até a gente teve entrada de grandes players aí, mundiais, de investidores bem pesados no papel. É uma ação que tem um potencial muito grande aí com essa nova administração aí, tendo o governo paranaense como é o principal ainda, mas não é controlador, né? Inclusive, Maurício, olhando ainda um pouco para o mercado, né? Queria entender um pouco da sua leitura. Como que você está olhando para a Bolsa diante desse cenário desafiador ainda macro, né? A gente tem visto aí o quanto o cenário macro tem pesado bastante, inclusive aqui para o nosso mercado interno, mas queria entender um pouquinho da sua perspectiva, como que vocês estão enxergando ali, de repente até quais os triggers que você acredita que sejam aí possíveis para destravar aí um pouco da nossa Bolsa, ou se cenário macro ainda vai continuar pesando bastante? O cenário macro internacional, né, fora do Brasil, que está pegando mais, né, apesar do recado do Copom ter dado com relação à preocupação fiscal, a gente teve algum ajuste nas taxas mais longas de juros, você vê que isso não refletiu ainda na pesquisa Focus, né, o boletim Focus ainda traz um 9% terminal em 2024, então isso faz com que o fundamento nas empresas brasileiras ainda seja muito bom e a perspectiva de alta da Bolsa. A gente pegar o múltiplo preço-lucro da Bolsa e comparar com o histórico dela, mesmo tirando Petro e Vale, que são empresas que estão baratas em relação aos seus históricos, ainda tem um potencial muito grande, né? Então é muito bom ainda o potencial da nossa Bolsa, só que o cenário lá fora também acaba prejudicando, porque quem está ditando os preços aqui no mercado doméstico são os estrangeiros. A gente não tem fluxo para a Bolsa de pessoa física e investidor institucional, né? A gente está com uma alocação muito baixa, se eu não me engano, os fundos de ações hoje, eles representam menos de 7%, 6,5% da indústria dos fundos no Brasil. Isso já teve mais do que o dobro há pouco tempo, né? E a taxa de juros ainda é muito convidativa para deixar dinheiro parado, né? Lá no 12,75, né? 13,25, 12,75, quer dizer, mesmo com os cortes de juros que a gente vai ter ao longo do ano, já foram 2, vai ter mais um, aí ainda é muito convidativo você ficar sendo remunerado a 12,75 do que você correr o risco de bolsa. Então a gente começa a tentar perceber quando que esse fluxo vai vir para a bolsa do mercado doméstico, né? E quando que o investidor institucional vai deixar o dinheiro parado no CDI e vai tomar risco em bolsa. Isso ainda não aconteceu. A gente tem visto o volume de
resgates nos fundos de ações, ele diminuiu um pouco, principalmente em agosto, setembro acelera um pouquinho mais, mas ele vinha numa toada muito forte, né, a saída de dinheiro, e até eu li uma matéria hoje aí, o pessoal falando que os multimercados, né, estão no Vale da Morte, né, que são os fundos que têm corrido risco, que invariavelmente tem alguma coisa de bolsa e sofreram bastante. Então, os resgates líquidos em fundos de bolsa e fundos multimercado está sendo muito grande, com isso a gente não tem fluxo, né, sendo que quem entra e sai é o estrangeiro, né. Maurício, bom dia, tudo bom? Bom dia. Aqui é o Alex. Queria fazer uma pergunta, já em relação às pautas, você estava falando muito do que mais um pouco mais de um overview, né, em relação à nossa bolsa, né, volume muito baixo mesmo, você estava comentando um pouco dessas razões, mas eu queria já focar num setor específico, o setor de petróleo, um setor que inclusive o mercado tem colocado essa preocupação, né, em relação ao ponto de vista macro, questão de inflação, mas eu queria um pouco mais, né, não só top-down, mas fazer um bottom-up com as companhias aqui. Inclusive, a gente tem visto o preço do petróleo acima dos $90, começa a atrair investimentos, a gente sabe que tem um déficit de investimento no setor de petróleo grande, a gente fala globalmente até, né, isso também tem a visão da OPEP. E aqui nas companhias aqui no Brasil, a gente começa a tirar, quando a gente tira a Petrobras, a gente começa a ir nas juniors, a gente começa a ver, né, um possível re-rate, os seus sides, enfim, começando a olhar novamente para o papel, né, com o preço de petróleo atual, dado o nível de lifting cost, e outras companhias também buscando entrar no setor de petróleo, né. Hoje tivemos, inclusive, mais uma notícia em relação a uma empresa do setor, né, mas, enfim, eu queria que você pudesse atualizar um pouquinho qual que é a sua visão em relação às júniors, empresas de petróleo em geral, se esse movimento, já no segundo semestre, que tem de ser um pouco mais benéfico, se pode ser um movimento vertiginoso já para o ano que vem, se está com uma visão positiva ou não sobre o setor. Sim, assim, Petrobras, ela vem mesmo com a regra de dividendos sendo rebaixada, isso tirou um pouco todo o risco que a gente via com relação ao papel, né, o risco político e alguma outra mexida. Então, com a Petrobras, a nossa única preocupação é quanto tempo ela vai ficar com o preço atrás do mercado internacional, né? Teve o reajuste, o petróleo continuou subindo, o dólar subiu um pouquinho, ficou defasado de novo, novamente. E hoje, principalmente, hoje é um dia que a Petrobras está performando abaixo do mercado, né? Então ela cai aí perto de, deixa eu ver aqui agora, Petro 4 agora está caindo 1,58, a Petro 3 está caindo 1,69 e o Ibovespa está caindo 0,65. É um dia que não é um dia usual no mercado nos últimos 2 meses. A Petrobras tem performado muito melhor do que o índice ao longo do tempo. Tanto é que tem muita gente que não tem ou não pode ter Petrobras ou Vale, tem empresas de menor capitalização ou voltadas ao mercado interno, e estão sofrendo muito nos últimos 2 meses, né? Porque Petrobras e Vale representam muito do índice Ibovespa. Quando a gente muda a nossa visão e olha para as júniors, né? A preferida entre os gestores aí é a 3R, né? Então, apesar de ter feito uma follow-on aí, uma operação que deixou o mercado um pouco assustado, o mercado absorveu, não entendeu muito no começo porque aquela operação daquele tamanho, né? Mas absorveu e tem mantido apostas na 3R. Só que ela teve ela faz as divulgações de operacionais mensais, né? E o último relatório não foi tão bom quanto o pessoal esperava. Mesmo assim, o papel não teve uma queda tão vertiginosa, né? Então, o principal papel, a principal aposta dos gestores de valor, o pessoal que tenta antecipar aí, com relação ao setor, e até tem muita gente dizendo que é a nova história da PetroRio, né? A PetroRio muito melhor precificada, menos risco, né, mais madura, mas a 3R seria a empresa que seria mais a melhor candidata entre as júniors aí, quando a gente pensa uma valorização de um ano para frente, né? É a preferida da turma aí de valor, pessoa que faz conta e faz aposta. Então, a Petrobras, eu acho que realmente, de novo, enfatizando que o risco político ele caiu bastante, né? A gente espera que em algum momento tenha outro reajuste de preços, né? E isso fez com que o mercado precificasse
isso logo no PCA, logo na semana seguinte, no Boletim Focus, mas os alimentos compensaram, né? Então os alimentos compensaram e aí a inflação esperada voltou ao que era antes, mesmo com o reajuste de Petrobras. Então é mais ou menos isso que a gente pode dizer. Outras ainda precisam se provar, né? A PetroRecôncavo, por exemplo, é uma aposta muito mais arriscada, né, quando a gente olha para a operação, né, a 3R ela acaba sendo como se fosse uma PetroRio aí com algum risco, né, como a PetroRio há 3 anos atrás, 4 anos atrás, né, tinha um risco inerente, mas tem um potencial muito grande aí e tecnicamente a empresa é muito boa, né, o pessoal que toca ela é um pessoal bastante experiente e muito bom. Maurício, interessante. Eu também concordo com as suas colocações, né? Eu acho que fruto da gestão, né, da própria PetroRio, muitos anos atrás, desde a época da HRT. Mas, enfim, indo para outros setores, né, que você também acompanha, eu queria explorar aqui também a todos que estão nos assistindo, o setor de consumo e construção, que a gente está falando muito em relação a isso, né? Você já começou, né, a sua participação falando um pouco mais de macro, né? E a gente sabe que tem aquele discurso, o juros está caindo, caiu de novo, 12,75%. Mas esse pace, né, esse ritmo está cada vez mais lento, né? Nos Estados Unidos ali a Treasury explodindo e mesmo com as teses bem consolidadas, por assim dizer, do setor de construção e também o setor de consumo que passa um desafio muito grande ali no capital de giro, enfim, questão do consumo específico, mas construção até que tem uma dinâmica diferente, né, dependendo do segmento que a gente observa, mas mesmo assim as ações não estão convergindo, né, para esse cenário de queda de juros, né? A explicação seria somente a curva, seria um efeito inerente aos setores que eu citei, né? Algo mais específico, falando aqui em bloco, tá? Não em um nome específico, mas falando de setores específicos aqui desses dois setores. O que você pode trazer aqui de comentários em relação a esses pontos? A gente aqui também, a gente é mais generalista aqui na Soma, né? E a gente olha também em bloco. E quando a gente olha e vê o momentum das empresas, dos preços, né? Os resultados até vieram bons, tem operacionais muito bons aí, os passados, né? Então, realmente é essa expectativa da curva não ser tão agressiva no corte, né? Principalmente aqui. A gente está em um movimento contrário, né? Dos Estados Unidos e da Europa. A gente tem que frisar muito bem isso. Isso deve acontecer por enquanto. A gente está caminhando para isso. Só que começaram de um mês para cá, a gente começou a ter alguns riscos que não estavam muito... Existia esse risco no mercado, mas, né, o Copom ele não estava declarando muito isso abertamente e saiu na ata, né? Saiu na ata a parte fiscal que tem que ser endereçada. E se não for endereçada, os juros vai se manter alto por um pouco mais de tempo. E aí você traz isso na continha das empresas, faz o fluxo de caixa descontado em empresas cíclicas que dependem basicamente de taxa de juros, como as construtoras, isso pega no preço na veia, né? Então, engraçado que a máxima, a cotação máxima das empresas aí, se você pegar do setor, principalmente de construção, é mais ou menos uma semana depois do primeiro corte de juros, depois só teve queda, né? Então, esse movimento foi muito em bloco, como você disse. Não teve uma empresa que se salvou, né? Até as queridinhas aí, que fazem parte do índice, né? Hoje, o mercado, as ações de home builders, de construtoras, representam muito pouco do índice Bovespa, né? Por conta desses anos que a gente teve de taxas de juros muito altas, e aí o papel perde negociabilidade, perde expressão com preço e tal, e vai perdendo participação. Hoje a gente tem três empresas só que são gigantes no setor, mas são muito pequenas representadas no Ibovespa, né? MRV, Cyrela e Exetec, né? Com zero nada cada uma, né? Para você ter uma ideia aí para o pessoal que está escutando a gente, para ter uma noção, a Exetec, por exemplo, representa 0,09 do índice, né? A Cyrela representa 0,27 do índice, talvez seja a maior, e a MRV representa 0,19 do índice. Então, são as três juntas, não dá 0,60 do índice Ibovespa. É muito pouca representatividade. No small cap tem mais, a gente tem outras empresas, mas elas têm sofrido muito com relação a isso.
Mudando para consumo e varejo, a mesma coisa, né? A gente, e aí eu acho que a gente tem até um fator importante, que é a relação do PIB aumentando, isso aumentaria consumo e tudo mais, mas é a curva de juros, né? A curva de juros mais longa. Então a gente pode citar, por exemplo, a Lojas Renner, que teve um desempenho muito bom no último trimestre, o resultado até empolgou muita gente. Eu tenho mais ou menos aqui o ponto que saiu o resultado no começo de agosto. A ação era negociada a 19, quase 20 reais, hoje ela está 13. Né? Então, para voltar do 13 para os 19, 20 reais, a gente está falando de uma apreciação de 30%. Isso a gente está falando de 1 mês e meio, né? 2 meses de cotação. Só citando um exemplo de uma ação do setor. Então, consumo, vestuário, construção civil, estão sofrendo muito por conta desse problema. São empresas cíclicas, né? Dependem muito da taxa de juros e estão sofrendo muito por conta disso. Ótimo, Maurício. Uma outra pergunta aqui para finalizar da minha parte, em relação à Vale, né? Até saiu uma notícia recente, né? Falando sobre um movimento lá no Porto do Açu, né? Com brica de ferro. Já nessa transição, que eu digo um pouco mais, com uma baixa pegada de carbono, né? Ser mais eficiente nesse sentido. E você que você acompanha, falando aí, já puxando até mais questão de China, falando minério, enfim, específico, qual que é a sua visão em relação à Vale, né? Muita gente, acho que todo mundo comenta aqui, mas pouca gente quer colocar a mão no fogo, né? Porque realmente o cenário lá está bem desafiador, né? O Vale, a gente muda a visão a cada 2 dias, né? A gente brinca aqui, não tem. Não, por exemplo, qualquer outra coisa que não seja China não faz preço em Vale, né? Sim, então, exato. Porto Açu, alguma coisa do tipo, não vai fazer preço. E a Vale é a principal empresa, então é muito difícil, nós como gestores, tem, por exemplo, um fundo Ibovespa ativo, não ter Vale na carteira, né? A Vale está barata. E ela tem um movimento, ela está indo super bem no mês, em 3 dias devolveu, já está pior que o Ibovespa no mês. Então, é muito difícil você não ter Vale pelo tamanho que ela representa no índice Ibovespa. Eu estou falando besteira, o Vale está 1,18 no mês, positivo, né, e o Ibovespa já está negativo, né, então ela ainda performa acima do Ibovespa no mês, mas ela é muito volátil, né, então você olha o gráfico dela, tem vários gaps, né, por quê? Porque depende de muita coisa, principalmente do preço do minério de ferro em China, né, então essas notícias de que trouxeram das construtoras lá, meio que dando no show em reunião com credores. Um outro relatório que eu cheguei a ver de que nem a população inteira da China não consegue ocupar os imóveis vazios que tem lá, né, que tem já sobre oferta de imóveis e tal, começa a assustar, né? Então, o investidor de pensar no longo prazo, mas nesses níveis aí de 65, 60 reais, ela está barata, né? Você vai ter dividendo, tem recompra aberta da própria empresa, ela é geradora de caixa, então eu acho que nível de preço aí entre 70 e 60 reais é muito barato. Agora, ficar over em Vale é só quando as coisas estiverem um pouco mais claras para a gente, não vai estar clara para ninguém. Né, não dá, o pessoal não vai, ninguém vai colocar realmente a mão no fogo com Vale, falando, olha, para comprar de olho fechado, né? E a gente vê até o movimento das menores, né, das empresas que vendem minério de ferro também, ninguém vai comprar uma CSN Mineração, uma CSN, mesmo um pouco de Usiminas, antes de comprar Vale. Você vai comprar Vale e depois vai para esse tipo de ação para tomar um pouco mais de risco no setor, né? Então, todo mundo fica concentrado em Vale do Rio Doce. Mas o gestor que não é Ibovespa ativo, a gente tem visto em algumas carteiras aí posições grandes, né, perto do que a pessoa pode ter 8%, 10% em Vale do Rio Doce. Por quê? Porque acaba o gestor, mesmo que o gestor de valor, acaba fazendo a conta de Vale e vê que ela está barata, né? Maravilha. Maurício, quero agradecer, nosso tempo está chegando aqui já ao fim. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Fica o convite para voltar em outras oportunidades.